Agora que saiu o álbum com os sambas enredo das 12 escolas do Grupo Especial do Carnaval do Rio, vamos começar a fazer aquele passeio pelas letras, verso por verso de cada um dos sambas, para você que não está tão familiarizado assim com os enredos, entender daqui até o Carnaval o que é que as escolas vão cantar na Sapucaí. Começando com a Acadêmicos de Niterói, a caçula do grupo, a escola que vai estrear no Grupo Especial com uma homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula vai ser o primeiro presidente da história a virar enredo durante o exercício do mandato. O enredo da Acadêmicos de Niterói: do alto do Mulungu surge a esperança, Lula, o operário do Brasil. Esse é o tema da escola que vai estrear no Grupo Especial. Eu queria chamar a atenção, antes de mais nada, para a primeira palavra desse samba. Palavra eu. Começa assim, eu. Vamos ouvir um pouquinho e na volta a gente vê aqui quem é esse eu que vai narrar todo o samba da Acadêmicos de Niterói. Eu vi brilhar na estrela de um país, do choro de Luiz à luz de Garanhuns, lugar onde a pobreza e o pranto se dividem para tantos e a riqueza multiplica. É Dona Lindu, a mãe do presidente Lula, que faleceu em 1980, quem vai narrar essa letra. Então ela começa dizendo: eu vi brilhar a estrela de um país no choro de Luiz à luz de Garanhuns. Então uma poetização do momento em que o Lula nasce na cidade de Garanhuns. Luiz Inácio Lula da Silva nasce no interior de Pernambuco. Então faz-se aí, né, um paralelo, como se fosse a estrela guia que anunciou, né, o nascimento de Jesus Cristo. Nesse caso aí é a estrela do Brasil, como se o Brasil fizesse brilhar uma estrela que viria a ser mais tarde o símbolo do PT, né, do partido do Lula, a partir do nascimento do menino Luiz lá em Garanhuns. Então essa é a poetização que a mãe dele está fazendo aí nessa letra do momento em que ele nasceu. Garanhuns, o lugar onde a pobreza e o pranto se dividem para tantos e a riqueza multiplica para alguns. Ou seja, coloca-se muito claramente aí que o Lula nasceu num ambiente de extrema desigualdade e injustiça, né? Um lugar que enfrentava a seca quase o tempo todo, de poucas oportunidades, de pouco emprego, de pouco dinheiro, de uma vida muito sofrida para a maioria das pessoas, mas com toda a riqueza que havia ali sendo dividida para alguns privilegiados, para alguns donos do poder ali. Então o Lula nasce nesse ambiente de desigualdade e injustiça, vai viver os primeiros anos de vida ali nesse ambiente. Me via nos olhares dos meus filhos. Então uma mãe que se vê no olhar, né, dos seus 8 filhos. Assombrados e vazios com o peito em pedaços, ou seja, todo o impacto que aquele cenário todo, aquela desigualdade toda tinha no olhar ali, no peito de cada um daqueles filhos. Parti atrás do amor e dos meus sonhos. Por quê? Porque quando vem uma seca muito violenta em Garanhuns, Dona Lindu vai para São Paulo, onde já estava o pai de Lula, né, o seu Aristides. Então, parti atrás do amor, no caso o marido, né, o Aristides, e dos meus sonhos, o sonho de uma vida melhor. Peguei os meus meninos pelos braços, então levou os filhos juntos para tentar essa vida melhor em um outro lugar. Brilhou um sol da pátria incessante. Então aqui uma brincadeira com o hino nacional, né, que diz brilhou no céu da pátria nesse instante. No caso, brilhou o sol da pátria incessante. Muito sol ali na partida daquele ambiente seco de sertão nordestino como a gente tem na cidade de Garanhuns. Pro destino retirante te levei, Luiz Inácio. Retirantes, aqueles que, né, se retiram de um lugar para outro. Então ali criou-se o destino retirante da vida do menino Luiz Inácio. Por ironia, 13 noites, 13 dias. Me guiou Santa Luzia, São José alumiou. Por que por ironia? Porque a viagem para São Paulo durou exatamente 13 dias e 13 noites. E 13, claro, viria a ser o número do partido do Lula, do partido que o Lula criou, fundou e no qual está até hoje, que é o PT. E conta-se, né, que nessa partida, uma das poucas coisas que eles levaram de Garanhuns para São Paulo, as imagens de Santa Luzia e São José que enfeitavam o altar da casa ali onde eles viviam. Da esquerda de Deus Pai, da luta sindical à liderança mundial. Essa foi até uma passagem que eu fui atrás dos compositores para saber o motivo, né? E tem uma aplicação do uso da palavra esquerda aqui, que no sentido literal não é
da posição política, né? Porque assim, tem uma oração, inclusive, que fala, né, da direita de Deus Pai, né, Jesus à direita de Deus Pai, e a partir dessa imagem cristã de Jesus Cristo sentado à direita de Deus, né, criou-se na cultura popular do mundo inteiro a ideia de que o lugar mais importante de uma celebração é o lugar à direita do rei, do dono, do que quer que seja, né? Então é o lugar mais nobre. Então, à esquerda de Deus Pai estão aqueles que não são vistos, aqueles que são os desafortunados, né? Os que não são privilegiados. Então, por isso o samba fala da esquerda de Deus Pai, depois da luta sindical, quando ele faz o movimento de união dos trabalhadores lá no ABC Paulista para clamar por melhores condições de trabalho, enfim, uma liderança política entre os trabalhadores mesmo. Então, desse lugar desprivilegiado e da luta sindical, ele chegou até a posição de um líder mundial eleito em 3 mandatos como presidente do Brasil. Via a esperança crescer e o povo seguir sua voz. Então aqui é Dona Lindu falando que, mesmo tendo falecido em 80, né, é uma mãe que vê o filho sendo seguido pelo povo, né, e isso é uma voz de esperança. Revolucionário é saber escolher os seus heróis. Aqui tem um momento de ditadura militar muito forte no Brasil, né, em que era um ato revolucionário idolatrar certas pessoas e também era visto como um perigo revolucionário por parte da ditadura, né, seguir determinadas posições políticas, no caso mais à esquerda. E aí o samba cita 3 grandes nomes da luta contra a ditadura no Brasil. Zuzu Angel, que perdeu um filho, uma estilista muito famosa que perdeu um filho nas mãos da ditadura e depois ela própria acabou falecendo num acidente automobilístico que muitos anos depois passou a ser tratado também como um crime político do período de ditadura militar. O Enfio, que foi um chargista do Pasquim, que era um jornal de muita oposição à ditadura e que com humor também combateu o período militar e que também já é falecido, não pela ditadura, mas já é falecido. E o Vladimir Herzog, aliás, cujo falecimento completou 50 anos agora recentemente, que foi também uma vítima da ditadura quando foi preso por suposta ligação com o comunismo. Quem são eles? O Zuzu Angel, o Enfio, o Vladimir? Eles pagaram o preço da raiva. Zuzu Angel, o Enfio, o Vladimir, que pagaram o preço da raiva. Nós ainda estamos aqui no Brasil de Rubens Paiva. Rubens Paiva, mais uma vítima da ditadura militar, mas essa muito mais presente no imaginário atual por conta do filme, né? Que venceu o Oscar no ano passado. Então é Dona Lindu falando para Zuzu Angel, Enfio, Vladimir, que apesar de terem, né, sofrido o preço da raiva, como diz o samba, para eles saberem que nós ainda estamos aqui no Brasil de Rubens Paiva. Nós ainda estamos aqui no Brasil não foi abafado. E aí a gente vai para a segunda estrofe do samba, que é quando Dona Lindu passa a dar conselhos para o que vai ser a vida política do Luiz Inácio Lula da Silva, já que o Lula ele tem ali toda essa luta sindical e aí com a abertura política ele consegue criar o PT, fundar o PT e começa a disputar eleições. E começa a disputar eleições. 6h50. Quanto tempo deu esse vídeo? 6h50. Filme, né, que venceu o Oscar no ano passado. Então é Dona Lindu falando para Zuzu Angel, Enfio, Vladimir, que apesar de terem, né, sofrido aí o preço da raiva, como diz o samba, para eles saberem que nós ainda estamos aqui no Brasil de Rubens Paiva, né? Ou seja, esse Brasil não foi abafado. E aí a gente vai para a segunda estrofe do samba, que é quando Dona Lindu passa a dar conselhos para o que vai ser a vida política do Luiz Inácio Lula da Silva, já que o Lula ele tem ali toda essa luta sindical e aí com a abertura política ele consegue criar o PT, fundar o PT e começa a disputar eleições. Quanto tempo deu esse vídeo? 6h50. Lute pra vencer, aceite se perder. Se o ideal valer, nunca desista. Não é digno fugir, nem tampouco permitir. Leia o ar, é isso aqui, abraço à vista. É interessante esse trecho porque, como eu disse, o Lula cria o PT, funda o PT e tal e coisa, mas o samba não vai descrevendo os fatos em si. O samba traz conselhos de Dona Lindu para essa vida política e a partir deles a gente vai identificando os momentos, né? Então, não fugiu, tem até um trecho da biografia do Lula, perder, se o ideal valer, nunca desista. O Lula, embora seja o maior vencedor de eleições presidenciais no Brasil, né, 3 vitórias, ele perdeu 3 eleições, 89, 94 e 98, antes de vencer a primeira. Então, lute para vencer, se perder, aceita. Então, o Lula nunca questionou resultados, reclamava de uma coisa ou outra, cobertura de imprensa e tal e coisa, mas nunca interferiu no processo eleitoral. Se perder, aceita. Se o ideal valer, nunca desista, continua ali tentando, continua se candidatando.
Não é digno fugir, nem tampouco permitir leiloarem isso aqui a prazo à vista. Quando fala não é digno fugir, é porque o Lula, tanto nas derrotas eleitorais, como nos momentos mais conturbados que teve, né, que foi oferecida ao Lula uma ideia de repente tentar um asilo político em outro lugar. Então aí a gente lembra desse conselho que o samba diz, né, da dona Lindu, né? Não é digno fugir, logo no nem tampouco permitir leiloarem o Brasil a prazo ou à vista. Então é preciso defender, é preciso ficar no Brasil nos piores momentos e não permitir que o país seja entregue às mãos estrangeiras. Na sequência vem os versos que falam mais diretamente dos governos Lula, né? Tem filho de pobre virando doutor, comida na mesa do trabalhador, a fome tem pressa, Betinho dizia. São os dois grandes... Que dedicou a vida toda praticamente ao combate à fome. Né? Primeiro, a ampliação do acesso à educação, SISU, ProUni, a ampliação do Enem, enfim. De 96, então, uma homenagem pro Betinho. Que criou essa imagem, né, do filho de um trabalhador pobre que consegue mudar de vida porque consegue fazer uma boa faculdade, virar médico, virar advogado, enfim. E comida na mesa do trabalhador. O Lula criou o programa Fome. E esse trabalho acabou levando o Brasil a sair do mapa da fome da ONU em 2015, já no governo Dilma. Depois o Brasil voltou ao mapa da fome e agora saiu de novo, né, de acordo também com os parâmetros da ONU para estar ou não no mapa da fome. E quando fala a fome tem pressa, Betinho dizia, o Betinho foi o sociólogo Herbert de Souza, que por sinal era irmão do Enfio, Brasil, né? E ele dizia, o Betinho, que é o Betinho que foi enredo do Império Serrano, aquele samba lindo do Império Serrano. E o Betinho tinha a frase, quem tem fome tem pressa. Então também traz-se aí essa referência para falar sobre esse combate à fome. Aí, para finalizar a biografia, né, teu legado é espelho das minhas lições. É Dona Lindu dizendo que tudo que o Lula fez, ele fez porque aprendeu com os conselhos, com as lições que Dona Lindu deu para ele. Sem temer tarifas e sanções, assim que se firma a soberania, sem mitos falsos, sem anistia. Aí é o ponto mais atual do enredo, né? Que sem temer as tarifas e sanções que o presidente americano Donald Trump impôs ao Brasil, ou ameaçou impor ao Brasil, né? Então as tarifas que ele impôs, a lei Magnitsky aí aplicada ao ministro do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de mais sanções, mais tarifas, sem temer tudo isso, assim você firma a soberania do Brasil perante as outras nações. E essa soberania é sem mitos falsos, numa clara direta e nem indireta né, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que é conhecido como mito. Então o samba diz um mito falso, né, e sem anistia para os condenados pela tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro de 2023, o 8º dia do terceiro governo Lula. E aí é interessante porque a biografia acaba, mas ainda tem um apêndice dela que é assim, né? Quanto custa a fome, quanto importa a vida. Nosso sobrenome é Brasil da Silva. Vale uma nação, vale um grande enredo. Isso aqui é o seguinte, isso aqui estaria num samba que ia ter uma linha um pouquinho diferente e que acabou, entre aspas, perdendo ali na hora de escolher qual linha os compositores iam seguir. Mas eles acharam tão forte que eles quiseram colocar isso aqui como uma reflexão pós-biografia. Então, a questão da luta do Lula contra a fome de novo e a questão do respeito à vida, que foi um tema muito palpitante da campanha presidencial de 2022, quando o Lula questionava muito então o presidente Jair Bolsonaro pelo desapego à vida ali na condução do Brasil durante a pandemia. Então, quanto custa a fome, quanto importa a vida, nosso sobrenome é Brasil da Silva, fazendo uma brincadeira aí com o Silva do nome da família, né, Dona Lindu, Lula, os irmãos, enfim, com o fato de ser o sobrenome característico do Brasil, né, e também o fato de ser de colocar o Brasil aí nessa família do Lula, né? nessa presença constante do Lula pela melhora do Brasil dentro da letra do samba enredo. E aí arremata com em Niterói vale uma nação, vale um grande enredo, né? O samba fala dele mesmo, né? Fala do próprio enredo. Em Niterói o amor venceu o medo. Ali na escola o amor venceu o medo, porque o amor venceu o medo foi uma retomada de um slogan do Lula em 2002. O Lula em 2002, quando ele desponta como favorito, muita gente passa a temer o governo Lula por ideias radicais e tal, e aí o PT cria a frase, né, a esperança vai vencer o medo, e aí em 2022, quando ele tem a disputa com o Bolsonaro,
o amor vai vencer o medo, né? Então, em Niterói, o amor venceu o medo, na escola, o amor vence o medo, e na cidade de Niterói também o Lula venceu a eleição contra o Bolsonaro, ao contrário do que aconteceu no estado do Rio como um todo. E aí o refrão, né, traz aquele grito de multidões que o Lula ouviu bastante ao longo da vida e continua ouvindo em alguns lugares: olê, 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 olá. Vai passar nessa olê, 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 olá, vai passar nessa avenida mais um samba popular, que traz o verso da música Vai Passar, do Chico Buarque, que sai em 84 para criar a imagem de uma festa carnavalesca na cidade para comemorar a redemocratização do Brasil e o fim da ditadura. E aí o grito de fato, né? Olê, 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 olá, Lula, Lula, como cantam os apoiadores em qualquer reunião na qual está o Lula há muitos e muitos anos, e que a gente vai ver no dia 15 de fevereiro, no domingo de carnaval, no primeiro desfile da noite, se vai ser cantado também da mesma forma na Marquês de Sapucaí.